Se você não conseguiu acompanhar o estudo diário da lição, essa é a oportunidade de você recapitular tudo. Chegamos no nosso vídeo de resumo da semana do tema que a gente estudou aqui no nosso guia de estudo, Lições de Fé, no livro de Josué. Lição número 4, a gente estudou sobre o conflito por trás de todos os conflitos. Então, eu sempre digo da importância de estudar diariamente, né? Não deixa esse tempo passar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes que eu deixo para fazer a lição depois, o dia passa, as coisas vão tomando conta e não dá tempo. Então, acordou de manhã, antes até das necessidades fisiológicas de lavar o rosto, escovar o dente, pega a lição, dá uma lida, aproveita e faz seu estudo. É rapidinho, aí depois o dia flui melhor, tá bom? Então fica comigo até o final, porque nesse resumo a gente vai ter mais dicas aqui, alimento espiritual pra gente. Como sempre eu digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha para ficar visualmente melhor. Antes de compartilhar, sempre lembrando para você dar o joinha aí, curtir, comentar aqui, se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber aviso, notificação sempre que eu postar conteúdo novo aqui. Você vai ser um missionário, uma missionária. Você vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas aqui pela internet, tá bom? E é uma forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho aqui. Então, conto com você, rapidinho aí, dá essa moral. Vamos lá então, agora sim, né? Compartilhando aqui a telinha. Sexta-feira, dia 24 de outubro, né? Aniversário da minha esposa. Parabenizando aí a Tayane Barros, minha esposa arquiteta aqui. Deus abençoe e que a gente possa estar firme e forte aí até a volta do Senhor Jesus, né? Amém? Então vamos lá, o nosso resumo da semana aqui. A gente viu aqui o estudo, começando com o sábado, com o verso para memorizar, o verso áureo, né? Todo o texto a gente se baseou nesse texto aqui de Josué, Josué capítulo 10, verso 14, que fala aqui, ó, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Tem um contexto todo que a gente explicou. Vou recapitular aqui, a luta de Jericó, Josué vai ali, e durante o sol já estava se pondo, ia se pôr, ia ficar de noite, e alguns iam fugir, e Josué pede para o sol parar e a lua parar. E Deus atende, Deus permite que ele controle a natureza, o sol e a lua. E aqui, ó, fala isso, o verso diz que não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois, tendo o Senhor atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel, o propósito de Deus era maior, e a comunhão de Josué com Deus, né? Então, forte aqui, todo estudo a gente vai ver que fala, retrata isso, de Deus lutando pelo seu povo, Deus protegendo, Deus usando o conflito maior, e Deus permite coisas boas e às vezes ruins, porque o propósito dele é maior contra Satanás. Não tem a ver contra corpo e carne aqui, seres humanos, é contra principados e potestades, né? Professor Gilberto Brasiliano, a gente vê aqui na sexta-feira ele fazendo o resumo, lição fácil, eu sempre pego para complementar aqui nosso estudo, e ele coloca aqui, ó, vamos fechar o estudo dessa semana olhando para o que nos foi ensinado sobre o conflito por trás dos conflitos. Então, o conflito maior, macro, cósmico de Deus e Satanás, desde que o mundo existe, e que está por trás de todos os demais conflitos que a gente passa na nossa vida, na nossa família, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia. Então, na igreja, principalmente, né? Porque o inimigo vai atrás daqueles que são seguidores de Deus para desvirtuar, né? O povo de Deus escravizado no Egito já tinha cumprido o tempo de escravidão e agora chegara o tempo de se cumprir a segunda parte da promessa divina feita por Deus a Abraão nessas palavras. E aqui a gente viu esse texto, né? Tua descendência ficará escrava, mas eu a libertarei. Essa foi uma promessa bíblica que está em Gênesis capítulo 15, no verso 14, onde Deus diz a Abraão que seus descendentes seriam oprimidos em uma terra estrangeira, escravizados por 400 anos, mas que Deus castigaria essa nação opressora e, por fim, libertaria seu povo, e eles sairiam com muitas riquezas. A libertação prometida foi o êxodo do povo de Israel do Egito. Então, a gente vê aqui que as promessas de Deus nunca falham. A gente sempre vê nos adesivos de carro, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, sim. Ele é verdade, né? Ele é justiça, ele é santidade. Então, ele cumpre as promessas dele. A gente não sabe o tempo, o propósito, mas ele cumpre no desígnio certo que ele tem para nós, e principalmente porque ele quer nos salvar, quer salvar a todos. Então, uma coisa que ficou claro na lição da semana é que tudo isso aqui, esses conflitos menores que a gente tem, essa guerra aqui do povo de Israel, era tudo uma sombra, um exemplo para demonstrar esse conflito maior entre Deus e Satanás, tá? Então, a gente vai ver isso aqui também recapitulando na lição de hoje.
O diabo tinha conhecimento de que do povo do Senhor, esse povo de Israel aí, é que nasceria o Salvador. E por isso ele tentou atrapalhar a evolução do povo escolhido do Senhor. Então sempre ele colocando contenda, brigas, desvirtuamento, apostasia, idolatria, mentiras com verdades. Porque ele não queria que Jesus viesse, né? Porque ia ser o fim dele, o Salvador. Então fez de tudo, matando crianças, né? Desde ali de Moisés, que era um exemplo de Jesus, de libertador, né? Os decretos para matar crianças, homens. Depois Jesus nasce e vem outro decreto de Herodes. Então a gente vê que o diabo sempre agindo através de sistemas, de governos, de pessoas, para impedir o plano de Deus de se concretizar na vida da raça humana, na minha vida e na sua vida. Então, a gente precisa entender esse contexto todo. No tempo certo, porém, Deus interviu e o povo saiu para se tornar a nação segundo o coração de Deus. Então, Deus sempre age no tempo certo. No caminho para a terra prometida, Moisés descansou e Josué assumiu a liderança para fazer o povo entrar em Canaã e tomar posse da herança prometida aos patriarcas. Do mesmo jeitinho, Jesus veio como Salvador e, segundo Adão, como Moisés, como Josué, para libertar a raça humana, para nos levar para a nova Canaã. Então, percebe? Paralelismo aí total, a maquete, a miniatura, a sombra de toda essa história de Josué, mostrando o plano da salvação para a humanidade. Para realizar esse sonho de Deus salvar a todos que Ele quer salvar, Deus disse ao povo que a luta de conquista seria dele. Então, o conflito é Deus e Satanás. Ele dá o Espírito Santo para a gente. A fé é um dom que vem de quem? De Deus. Então, o amor, Deus é amor. Então, tudo é Deus que nos dá. Ele nos dá o Espírito Santo. A obediência é reflexo da atuação do Espírito Santo em nós. A gente se permitir, a gente se dar, se entregar. É isso que Ele quer, para Ele poder agir em nós. E só assim a gente é vencedor. Por intermédio de Cristo Jesus, né, de Deus em nossa vida. Então, Deus disse ao povo lá e diz para o povo hoje, para mim e para você, que a conquista é dele e que a gente confia em seu poder e na direção, que tudo vai dar certo. Tudo deu certo lá atrás, a Bíblia está com as histórias aí, por que é que não há de dar certo conosco? Basta a gente confiar, né? Então, no sábado, a gente faz a introdução, abre o tema da semana e falar aqui, o conflito por trás de todos os conflitos. A gente viu que no Antigo Testamento, Deus se revela muitas vezes como um guerreiro. Essa perspectiva nos ensina especialmente sobre a existência do conflito cósmico entre o bem e o mal. Muita gente não entende, quer dizer que Deus é... como é que pode que Deus é de amor esse que permite guerra, que mata? E a gente entendeu esse contexto todo, né? Que ele é amor, mas ele é justiça. Então Deus luta pelo seu povo, Deus protege, Deus não quer que o mal se perpetue. Então o juízo dele chega para os desobedientes. A gente vai ver isso aqui, né? Ele dá chances, dá oportunidades, ele quer salvar a todos. Só que quem se rebela, quem vai contra, ele destrói, porque ele não vai deixar o mal prosperar. Então, a tolerância dele tem limite, né? A gente viu isso aqui. Deus demonstra o seu poder sempre quando ele pega aquele rebelde ali que não quer se converter, não quer se submeter, para não deixar a raça toda se perder e se contaminar, ele efetua o juízo, né? Deus destrói os inimigos do seu povo. Então, é isso que acontece. Tá aqui as referências bíblicas. Isso aqui eu peguei no Infolição, né? Elias Duarte foi a pessoa que fez o texto e o design aí. Um canal do Telegram, bem bacana. E aqui tem no Instagram, tá na lição, esse resumo diário aqui. Ao lermos as páginas do livro de Josué, somos confrontados com as campanhas militares bastante intensas realizadas sob o comando de Deus, em nome de Deus e com o seu auxílio. Então, por quê? Porque ele quer lutar pelo seu povo, defender, demonstrar seu poder e destruir os inimigos, né? Porque ele não quer que o mal prospere, ele quer acabar com o mal que entrou no mundo por causa de um engano. O ser humano se deixou enganar pelo diabo, né? A gente viu aqui esse resumo também, Vidas que Falam, Ellen White colocando aqui, o pastor Barna traz essa citação, o autor da lição. Quando Josué saiu na manhã pouco antes da tomada de Jericó, apareceu perante ele um guerreiro, completamente equipado para a batalha. E a gente vê que é esse guerreiro que eu sempre mostro aqui, né, que está na capa da lição. A gente entende aqui a ilustração que foi o quê? Jesus, o príncipe dos exércitos, né, do Senhor celestiais. E Josué perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? É da gente, se é do nosso lado ou do lado de lá? Josué 5,13. E ele respondeu, venham agora como príncipe do exército do Senhor. Né? O arcanjo Miguel, Jesus Cristo, né? Josué 5,14. E aqui a gente viu essa fala que a gente estudou durante os dias anteriores. Se os olhos de Josué tivessem sido abertos, como foram os olhos do servo de Eliseu em Dotã, e ele pudesse suportar a cena, ele teria visto os anjos do Senhor, as carruagens de fogo, o exército celestial acampado em volta dos filhos de Israel. Porque o treinado exército do céu tinha vindo para lutar pelo povo de Deus,
e o capitão do exército do Senhor estava no comando. Jesus Cristo, que lindo, né? A gente viu isso aqui, muito bacana. Deus lutando por nós. E aí a gente viu durante toda a semana essa divisão aqui, né, dos temas. O auxiliar do professor traz 2 tópicos. Um falando da cosmovisão, a partir do grande conflito, a luta entre o bem e o mal, Deus e Satanás. Aí no domingo a gente viu aqui o príncipe do exército do Senhor, falando de Jesus ali, que foi essa visão que Josué teve. Na segunda, sobre a guerra no céu, o conflito, que foi um mistério que surgiu, a iniquidade, o orgulho no coração do anjo de luz, o anjo que era perfeito, o chefe do coro, o chefe do exército, chefe da música, era a 4ª autoridade no céu, digamos assim, né? Lúcifer, a estrela da manhã, né? Estrela da alva, da aurora, e a gente viu isso aqui, estudamos isso. Na terça-feira, o Senhor é guerreiro, a gente viu isso aqui. Então, mostrando essa cosmovisão, essa luta maior, esse conflito maior que está por trás de todos os conflitos que a gente vive. Depois aqui a gente vê esse segundo tema, que é o envolvimento de Deus nas nossas batalhas. Então, Deus tem a luta maior contra Satanás, mas tem a ação, ele nos ajuda nas pequenas batalhas aqui terrenas na nossa vida, que o diabo está investindo contra nós, jogando dardos inflamados, armadilhas, e Deus vem para nos ajudar, né? Então, na quarta-feira, o Senhor lutará por você e por mim. A gente viu esse tema aqui. Na quinta-feira, a segunda melhor opção. Então, a gente finaliza aí hoje com o estudo adicional, a recapitulação de tudo, tá bom? O professor Cláudio Rui, do Descomplicando a Lição, lá do Amazonas, ele traz uns estudos bem interessantes aqui. E eu trouxe também para complementar, sempre eu trago na sexta aqui para a gente abrilhantar o nosso estudo, né? Ele coloca aqui, ó, a guerra contra Jericó não pode ser vista como um episódio isolado da história de Israel, mas como um capítulo dentro do grande conflito. Então, era ali o início de tudo, era o exemplo, né? O povo que foi chamado para ser o representante de Deus, o cristão foi chamado ali, o cristianismo, na verdade, antes de Jesus vir, né? Começou ali, Deus escolhendo um povo para representar Jesus e ele, para ser nação santa, povo eleito, povo escolhido, sacerdote, para ser luz, para ser sal, para pregar o evangelho, testemunhar de tudo. Então, começou ali. E Jesus veio fortalecer, ratificar, cumprir tudo e continuar agora com o cristianismo, porque vem depois dele, né? Dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque o plano de Deus precisa ser cumprido e vai ser cumprido, né? A luta cósmica entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Jesus veio mostrar isso aqui. Lá atrás, no Velho Testamento, os profetas mostravam, a lei e os profetas, todas essas experiências, mesmo o povo não entendendo, e depois Jesus se fez carne para vir aqui. O mesmo Jesus que estava lá atrás com o povo de Israel veio em carne e osso habitar entre a gente. O Deus conosco, Emanuel, e as pessoas fizeram a mesma coisa, né? Se rebelaram, até hoje se rebelam. Mas ele deu o principal, a chance de salvação, a oportunidade de todos se salvarem. Só não vai quem não quer. Então é isso aí. Mensagem forte que as pessoas estão negligenciando, né? Jericó possui idolatria e corrupção. Olha, tá diferente? Hoje tá igualzinho. As pessoas cheias de deuses, de ídolos, idolatrando a si mesmo, seu próprio corpo, outras coisas, dinheiro, bens materiais, redes sociais, outros seres humanos como ídolos. A corrupção entranhada, a gente está vendo aqui. Impunidade, tudo isso representava a resistência organizada ao plano divino. Então, é a ação do diabo, de Satanás, impactando a vida das pessoas que não querem viver conforme a orientação divina, tá? Assim, a batalha era mais que geopolítica, é espiritual. O governo de Deus confrontando o governo de Satanás. Então, a gente vê, eu falei disso, a polarização política, ideológica, um monte de narrativa tosca, diabólica, e cristão, adventista, seguindo partido A, partido B, fulano com paixão, político de estimação, defendendo porque a pessoa fez uma obra social, porque ajudou, fez uma coisa, isso é obrigação, né? Não dá para bater palma para pessoas que estão ali pegando o dinheiro da gente, o dinheiro público para fazer coisas boas e as pessoas ainda ficam reféns, cúmplices, idolatrando político, idolatrando partido e esquecendo que a guerra maior é entre Deus e Satanás, que tem pessoas sendo usadas, inclusive se fazendo de coisa boa para enganar, se possível, os eleitos, os cristãos, o povo de Israel, tá? Então, fica atento, não se deixa levar, porque você tem que saber estudar para poder discernir se está do lado de Deus, essa pessoa está obedecendo o governo de Deus ou está servindo ao diabo. E não precisa ir longe, a gente está tudo aí às claras, mas as pessoas ficam dando justificativas, mimimi, para apoiar aquele partido de preferência, aquele político de preferência, porque aprendeu assim com o pai e com a mãe, porque alguém, o professor, a escola, né, a doutrinação que é feita, coloca na cabeça das pessoas que aquele ali que é o salvador da pátria, que é o certo.
E a gente vê essas atrocidades aí. Pessoas, cristãos, ao invés de procurar Jesus e Deus, o capitão dos exércitos, o príncipe do exército, fica procurando pessoas, né? Então isso não é fazer apologia a não participar da nossa responsabilidade cidadã. Eu sempre digo isso, né? Mas a gente tem que ser um cidadão responsável com base cristã, tá? Então tem que olhar se o que eu estou apoiando... Eu estou falando isso porque ano que vem é ano de eleição. Então a gente precisa ver se quem a gente vai votar está defendendo as pautas cristãs, está defendendo as orientações de Deus ou está contra os princípios bíblicos. Porque tem gente aí votando sem olhar isso. E aí vai ser cúmplice do erro. Ellen White fala isso. Vai ser cúmplice de mortes, de pessoas que estão aí sendo influenciadas negativamente com idolatrias, com apostasia, com promiscuidade, com perda da identidade. Por quê? Políticos e leis distorcendo e corrompendo tudo, né? Então a gente precisa evitar ser cúmplice disso. O método de Deus na batalha. Olha aqui, ó. A gente viu que durante essa batalha toda lá de Jericó, o povo marchou em silêncio. O silêncio do povo lá em Josué 6, verso 10, mostrou a retratação humana e a exaltação de Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Siga o que eu estou falando. Não precisa ficar fazendo barulho, zoada, não. Que eu vou agir por você. E tem muita gente que faz zoada, né? E quem faz muito barulho, tem aquele ditado que fala, cachorro que late não morde. Já viu? Uma carroça que está fazendo muito barulho, que está andando, fazendo muito barulho, é sinal de que a carroça está vazia. Então, um cristão que fica muito barulhento, fazendo muita coisa, querendo se aparecer, às vezes mostra que é vazio por dentro, mostra que não tem o poder de Deus, porque está fazendo muito barulho. E às vezes a gente tem que ficar quieto, saber agir da forma certa, do jeito certo e, sobretudo, aguardando Deus agir por nós. Foi isso que aconteceu aqui, né? Olha aqui, ó. O silêncio do povo mostrou retratação humana e a exaltação de Deus. Deus que vai ser glorificado através do nosso silêncio. Os muros caíram sem espada nem ariete, que é aquele equipamento que vai para derrubar muro, derrubar portão, né? Foi a demonstração de que a vitória não vem da força humana, mas da presença divina. Aqui tem a referência em Zacarias capítulo 4, no verso 6. Israel apenas obedeceu, marchando e confiando, né? Esse é o padrão do grande conflito. Deus é quem vence, o ser humano coopera pela fé e obediência. Essa questão aqui de marchando é legal, porque eu vi um comentário falando que Deus manda marchar desde o Mar Vermelho. O mar ainda estava fechado. E Deus falou com Moisés, ó, manda o povo marchar. E o povo teve que ir mesmo em direção ao mar. Tipo assim, vamos se matar? Vamos se afogar aqui? Deus mandou marchar e as pessoas obedeceram, foram. Quando os pés tocaram na água, o cajado tocou, o mar se abriu. Às vezes as pessoas não confiam, não têm fé, né? Deus manda e a pessoa não vai porque fica temeroso. Não vou não. Né? Então, igual a Pedro, quando pediu para sair do barco para andar nas águas, né, para encontrar com Jesus, ele venha. E depois ali até foi, conseguiu, daqui a pouco titubeou, começou a duvidar. E aí começou a afundar, né? Então, vários exemplos bíblicos de que se a gente confiar, Deus vai agir por nós, tá? Esse é o padrão do grande conflito, do conflito entre Deus e o diabo. No domingo, a gente viu aqui o resumo, o príncipe do exército do Senhor. Deus pessoalmente aparece a Josué na figura do príncipe do exército do Senhor. A gente viu isso aqui. É possível reconhecer a divindade desse ser pelo fato de que ter aceitado a adoração, Josué ali se prostrou, chamou de Senhor, né? Então isso mostra que ali não era criatura, porque Deus orienta a adorar só a Ele, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Apresentar-se em santidade, e ele falou, tire as sandálias porque esse solo que você está pisando é solo sagrado. A mesma coisa quando Moisés viu a sarça ardente, então a mesma fala, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E fazer promessas de aliança, deu a orientação ali. Então Cristo pré-encarnado apareceu a Josué como comandante do exército invisível. Ele era invisível, mas era real. Por quê? Ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, invisível, mas real. A gente não vê, não enxerga, mas ele está aqui conosco. Tanto ele quanto o exército de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus, do que os nossos aqui nessa vida aqui terrena. Então, essa luta cósmica aí que a gente está vivendo. Na segunda, a gente viu aqui a guerra no céu, esse enredo inicial de tudo, aí o script da história da humanidade, né? O grande conflito entre o bem e o mal envolve o universo inteiro. O diabo saiu para tentar as nações, criando falsas doutrinas, falsas narrativas, questionando Deus, fazendo fofoca, disseminando a discórdia. E aí, Jesus foi lá para brigar com ele, né? Expulsou do céu. E ele veio para a terra e conseguiu
enganar aqui o ser humano. Logo quem, né? A gente. Tinha que ser o ser humano. A criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Vê se pode, né? Então essa guerra alcança a humanidade e atravessa toda a história. Esta é uma guerra cósmica, tá bom? Real, tá aqui, ó, espiritual e invisível. 3 características. Aqui está a referência, Apocalipse 12, verso 7. Quer a pessoa acredite ou não, ela é real. Tá? Espiritual contra principados e potestades, seres celestiais. Deus e o diabo, os anjos, o exército celestial, ao comando do capitão, o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, e as hostes do mal, capitaneadas pelo diabo, por Satanás. E é invisível. Poucos que têm sensibilidade que Deus permite, como ele permitiu aqui o servo de Eliseu, como permitiu Josué, ver a glória, ver a teofania, né? Deus se manifestando fisicamente, né, aos nossos olhos, tá bom? Deus povoou o universo com criaturas responsáveis a quem deu livre arbítrio, inclusive os anjos. Um requisito indispensável para que exista o amor. Então muita gente questiona, né? Por que Deus fez isso? Como é que surge isso? O que Deus permite? Porque ele é amor. E o amor é livre, não é obrigado, não é manipulado, não é obrigatório, né? Ele não criou robô, marionete, para obedecê-lo de forma programada, como uma inteligência artificial. Ele deixou o livre-arbítrio, o poder de escolher, de tomar decisão. Né? E muita gente também questiona, né? A gente vai ver aqui, por que não destruiu logo ali Satanás? Por que ele é todo poderoso e deixou com um piteleco, né? um assopro ele destrói o diabo? Por que ele deixou? Porque o diabo trouxe uma sementinha de discórdia na mente dos seres celestiais. Plantou a dúvida. E se Deus destrói ele ali, o povo ia obedecer a Deus com medo. Ia falar aí, ó, diabo, será que ele não estava certo? Deus é tirano mesmo, Deus é ditador, é injusto. Então ele permitiu o anjo se rebelar, para que os seres celestiais vissem os dois lados da moeda. O pecado, o mal, o distanciamento de Deus, a rebeldia e o Deus todo-poderoso, mas amoroso, que sabe o que é melhor para a raça que ele cria, para a criatura. E aí todo mundo está assistindo isso. E as pessoas estão vendo que Deus é justo, é amor, é verdadeiro. E ele que é o correto, e que o diabo que é o grande errado, enganador e rebelde, tá? Então é por isso que ele permitiu, porque senão as pessoas iam ficar com medo, a pulga ia ficar atrás da orelha de muitos seres celestiais e uma hora ou outra ia aparecer sempre o segundo diabo, o terceiro diabo, alguém se rebelando, questionando a autoridade de Deus. Depois desse cenário todo, dessa guerra toda, desse Big Brother, todos os seres celestiais e a raça humana nunca mais vai querer conta com o pecado, com o distanciamento de Deus, com questionar a Deus, porque todo mundo já viu até a tampa o que é que o mal faz, o pecado, a desobediência faz, né? Então, por isso que ele deixa, entendeu? O professor Cláudio Rui coloca a lógica cósmica da guerra. Então, essa sombra, essa maquete, essa experiência que estava ali acontecendo em Jericó. O que é que Jericó significava no contexto macro, né? De mundo, de universo? Significa todos que têm resistência ao reino de Deus. Significa o diabo, os anjos caídos, os desobedientes, os ímpios, as pessoas que têm resistência ao plano de salvação, à morte de Jesus no Calvário, ao plano de Deus. Se rebelam, então representa Jericó, uma muralha, um obstáculo, se bloqueia, não quer conta, uma muralha alta, fortificada contra o poder de Deus e o reino de Deus. Isso é o que Jericó significava. O que é que Israel significa? Um instrumento de Deus para manifestar sua justiça e graça. Israel era um povo que foi chamado ali como instrumento, como ferramenta de Deus para mostrar quem ele é aqui na terra. Então, Israel, a gente fala que a gente é hoje o novo Israel. É o mesmo povo, a nação santa, o povo eleito, as pessoas que aceitam o reino de Deus, que se submetem, que aceitam Jesus como seu Salvador, Deus como seu Criador e o Espírito Santo como seu guia. Então, a gente acaba sendo instrumento para quê, Jardel? Para quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, para glorificar a Deus aqui, ó, manifestar a justiça e a graça de Deus. Mostrar que ele é amor, mostrar que o diabo estava errado. Então, percebe aqui a simbologia de tudo? O porquê essa história está na Bíblia? Então, é muito mais do que uma guerra terrena ali. Então, tem algo relacionado à nossa história como seres humanos. E a batalha, essa guerra, significa o quê? É o sinal ao universo de que o pecado não subsiste diante da santidade de Deus. De que esse conflito existe, Deus querendo salvar, o diabo querendo destruir, mas no final, quem vence? É o povo de Israel. Porque é Deus que está lutando, é Deus que está agindo. Então, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar para buscar a gente, tá? Os fiéis,
o povo de Israel, o povo obediente, tá? A guerra, portanto, faz parte do drama universal. Não é Deus provando poder arbitrário, que é, né, o bam, bam, como muita gente acha. Mas ele demonstrando que diante das nações todas e do universo, o destino final vai chegar, né? Essa rebelião vai acabar porque ele vai destruir o mal. Esse mal que muita gente gostaria que tivesse sido destruído logo lá no céu, quando Lúcifer se rebelou. Mata logo ele aí. Então ele deixou todo mundo entender tudo. E agora as pessoas vão pedir, destrói, e vai entender que Deus precisa fazer essa justiça para que o amor de novo volte a prevalecer no universo, né? Então a síntese, a guerra contra Jericó deve ser entendida como um ato pedagógico do grande conflito. Então é didático, é pedagógico para a gente entender quem é Deus, o caráter dele e o porquê tudo está acontecendo, né? Por isso que não dá, quem não estuda, quem não pesquisa, fica aí com falsas ideias, né? Por que Deus é amor e como é que criança morre disso? Como é que tem acidente? Como é que animais sofrem? Não entende que isso aí é consequência do diabo. O originador do mal não é de Deus. Deus permite para que as pessoas vejam que distante de Deus só vai o que não presta, só tem doença, morte e destruição. E as pessoas que não estudam, não entendem de onde veio, porque existem, não entendem que existe um Criador, acabam se questionando com coisas assim sem lógica nenhuma, né? Por isso que a Bíblia é o manual da vida, o manual de amor, a carta de amor de Deus pra gente, para dizer que no final tudo vai dar certo, né? Então a guerra contra Jericó deve ser entendida como um ato pedagógico, mostrando que a vitória pertence a Deus, não ao homem, não é por obras nossas, não é por mérito nosso. A gente não merece, a gente é indigno, mas a graça de Deus superabundou esse pecado, essa desobediência, essa indignidade nossa, né? Então, por causa dele que é amor, ele vai dar a salvação através da misericórdia. Essa guerra nos ensina que o pecado amadurecido leva ao juízo. Então, se a pessoa não se cuidar e for deixando a pecaminosidade aumentar, amadurecer, vai sobrar. Vai chegar uma hora que ela vai pecar contra o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que esse pecado não tem mais jeito, que é o quê? A pessoa se afasta tanto que ela nem ouve mais a voz do Espírito Santo. Ela negligencia de forma racional, ela se blinda, como tem gente aí que diz que é servo do diabo, a igreja de Satanás. Então são pessoas deliberadamente se rebelando, se bloqueando, não querendo ouvir. E aí Deus não invade, ele é democrático, ele se afasta porque a pessoa não quer, tá? Então é um pecado, é uma separação, é um distanciamento porque a pessoa pediu. E aí ela não ouve mais o Espírito Santo. O Espírito Santo sai da pessoa, o poder de Deus, né? Então essa guerra revela que mesmo em meio ao juízo, há graça para os que creem. E o exemplo que a gente viu aqui durante a semana foi a história de Raabe, né? A prostituta, ela viu ali, ia ser destruída, a casa dela foi a única que ficou, segundo o relato bíblico, ela e a família dela. Então Deus quer salvar a todos, basta a pessoa permitir, querer. Essa guerra antecipou, em pequena escala, o que será o juízo final, a queda da grande Babilônia, a Babilônia espiritual, né? Apocalipse 18 mostra isso aí, tá bom? A Batalha de Jericó não foi apenas um evento histórico de conquista territorial, mas um ato pedagógico, cósmico, revelando simultaneamente a justiça e o amor de Deus diante do universo, inclusive aos mundos não caídos. Como eu falei, a gente aqui é um Big Brother, tem outros universos assistindo tudo, né? Inclusive os anjos, a Bíblia fala disso, o espírito de profecia, Ellen White, que os anjos ficaram ali prontos para avançar e não deixar Jesus ser crucificado na cruz, ser morto, pedindo a Deus para ir lá para salvar o Filho de Deus. E Deus, não, é necessário que aconteça isso, né? Então, os seres celestiais, os anjos, todo mundo aqui doidinho. A Bíblia fala, Apocalipse, que os anjos estão nos quatro cantos segurando os ventos da destruição do Apocalipse. Mas vai chegar a hora que Deus vai liberar. Falar, pode ir, porque a tolerância já deu. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, sobrou. Vai ser destruído. Infelizmente é assim. Então o professor traz isso aqui, né, sobre essa questão da justiça de Deus em Jericó. Jericó não foi destruída arbitrariamente, assim como o mundo, o planeta Terra, não vai ser destruído arbitrariamente. Deus está dando chance demais. Desde lá atrás do Jardim do Éden. Noé, 120 anos pregando, veio dilúvio. Depois Sodoma e Gomorra. Aí veio a história toda do povo de Israel. No deserto e gente murmurando, reclamando. E hoje, Jesus veio e gente matou Jesus, murmurando, reclamando. E até hoje está aí. Então não vai ter desculpa, né? Não vai ter mimimi. A corrupção cananeia havia amadurecido, idolatria, violência, prostituição cultural e sacrifício de crianças. Não muda nada hoje, a gente está vendo igualzinho, ó, idolatria, violência, prostituição cultural, ideologias
e a sacrifícios de crianças. Daqui a pouco vai estar liberado aí o aborto. Todo mundo, a gente está vendo pessoas, mulheres, meu corpo, minhas regras, pode fazer o que quiser, aborto, liberar o aborto para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ter a mesma coisa. Já está igualzinho, não está longe não. O fim está próximo, galera. Tá? Então está aqui a referência bíblica, Levítico 18, Deuteronômio 12, 31. Foi esse ápice de destruição, de afastamento, de apostasia, de idolatria que faz Deus agir. Né? Não chega, não vou dar mais tempo não. Deus esperou séculos até que a medida da iniquidade dos amorreus se enchesse. Gênesis 15, 16. Aí você entende por que a gente está aqui? Deus está demorando, breve Jesus voltará e não veio. Por quê? Deus está dando chance de o máximo de gente se arrepender. Mas está chegando o momento que a iniquidade está passando da conta. E por isso que o fim está próximo. A gente está vendo aí guerras, rumores de guerras, os sinais todos se cumprindo. Daqui a pouco, esse movimento aí do Sábado Santo, o Papa que chegou, muita gente, o Congresso dos Estados Unidos, a união aí do Papa, do sistema papal religioso com o governo, a busca de um dia de descanso, logo, logo o decreto vai vir. E aí vai ser questão de menos de uma década, né? Tomara que isso aconteça logo, né? Tomara que Jesus volte em nossa geração. E a gente precisa estar preparado. Assim, a queda de Jericó foi um ato de juízo justo, do mesmo jeito que vai ser no tempo do fim, mostrando que o pecado não pode subsistir diante da santidade de Deus, tá bom? Salmos 9, versos 7 e 8 também fala disso. E aí a gente entende isso tudo, né? Quando a gente vê esse juízo, mesmo em meio ao juízo, o amor de Deus é demonstrado, sempre tem graça. Raabe e sua família foram poupados ali, assim como muita gente que for obediente. Por isso que cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu, né? Isso mostra que o objetivo de Deus não era o extermínio indiscriminado, mas a separação entre o joio e o trigo, né? Entre os que escolhem a fé e os que persistem na rebelião. Então tá aqui, ele está dando chance. Cada um vai ter que usar o seu livre-arbítrio, a salvação é individual. A preservação da vida de Raabe é um testemunho de que a misericórdia divina sempre acompanha o juízo, tá? Então ele efetua o juízo, ele condena, porque Deus é justiça, né? Diferente dessa impunidade maluca que a gente vê aí. E a impunidade é mãe da corrupção, da apostasia, da idolatria, da violência. Então, jamais Deus ia ser um Deus impune. Ele é justiça, ele é justo juiz. Mas ele sempre, antes de dar a condenação, de fazer a execução, ele dá chances da graça, tem misericórdia, ele dá chance da pessoa se salvar, tá bom? Então, isso é amor, né? A Batalha de Jericó, como outras intervenções divinas, não foi apenas para Israel ou para Canaã, mas para os mundos não caídos contemplarem a seriedade do pecado e a fidelidade de Deus. Tá? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, Hebreus, capítulo 12, verso 1. O universo precisava haver algumas coisas aqui. Por que esse Big Brother existe? Por que Deus permite isso tudo? Para quê? Para que eles enxerguem que Deus não tolera o pecado eternamente. Então, tem a justiça, uma hora tudo isso vai acabar. Para eles enxergarem que Deus salva quem crê em Deus, ainda que fosse uma pessoa indigna perante os homens, né? Uma prostituta ali em Jericó. Ele não faz acepção de pessoas, tá bom? E para que mais? Para que o universo pudesse ver que Jericó foi um microcosmo, uma maquete, uma miniatura do juízo final. Ele já deu ali um deslumbre, uma pincelada. É isso que vai acontecer com toda a raça humana. A revelação ao universo de que Deus é justo e amoroso ao mesmo tempo, conforme está lá, referência em Apocalipse 15, verso 3. Tá bom? A dimensão de Deus no grande conflito é o tema central de toda a controvérsia entre Cristo e Satanás. Não se trata apenas do destino da humanidade, mas, sobretudo, da vindicação do caráter de Deus diante do universo. O que é que está em jogo, Jardel? Está aqui, ó, Satanás acusou Deus de ser injusto, de ser tirano, de impor leis impossíveis de cumprir e de restringir a liberdade das criaturas. Tem gente igualzinho a Satanás hoje, dizendo que essa lei é impossível de cumprir, que Deus tira a liberdade, que a igreja é uma escravização, né? Que tira a liberdade, e na verdade é o contrário, Deus dá a liberdade, né? Então o diabo acusou Deus disso. Foi isso que aconteceu lá no céu. E aí, o conflito existe para que as pessoas vejam quem de fato é livre, se é o diabo com seus pecados, suas ações ou se é Deus. Né? Então é uma falsa liberdade e na verdade traz caos, né? Essa liberdade que o diabo dá. E Deus não, Deus dá a vida eterna, a vida em abundância, feliz, plena. Então é isso que está em jogo. Por isso o grande conflito é mais do que uma batalha por território ou por seres humanos. É uma questão de governo
universal. Por quê? Porque o diabo quer ser Deus, ele quer ser o Altíssimo. A gente viu isso aqui, a gente estudou isso, né? Ele quis ser criador também, ele quis participar da criação do planeta Terra, da raça humana. Ele quis ser algo que ele não foi criado para ser. Ele aí se rebelou por conta disso. E aí chamou Deus de injusto, de tirano, de ter regras, de impor e limitar as criaturas. Então é isso que acontece hoje, né? Por isso que o ser humano está na mesma sequência aí. Meu corpo, minhas regras, quem manda em mim sou eu. Esse tipo de coisa leva para a destruição, né? Porque sem Deus não há vida, porque Ele é a vida, né? Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você se afasta dele, autossuficiência não existe. Então, simples assim, né? Ainda aqui algumas coisas legais que o professor Cláudio Rui traz sobre a dimensão moral, né? É o quê? O caráter de Deus em julgamento. É isso que está valendo. O centro do conflito não é o poder, mas o caráter de Deus. Foi essa pulga atrás da orelha que o diabo colocou sobre o caráter de Deus na mente dos seres celestiais. Satanás já sabia que não podia vencer em força, mas tentou minar a confiança das criaturas no amor e na justiça de Deus, tentando dizer que Deus não é um bom governante. É isso que ele fez. E aí, ciente de que Deus é amor, ele sabia que Deus não ia destruir, né, de imediato, ele está aí fazendo o que quer, mas vai chegar o dia dele, né? O Calvário foi a resposta definitiva. A cruz revelou que Deus é amor, né? Então, Deus mandou seu filho para morrer, porque o salário do pecado era a morte. Ele mandou Jesus inocente, sem culpa nenhuma, para morrer por nós. João 3,16 é o clássico verso, né, da Bíblia que mostra isso. Romanos 5, verso 8. E, sobretudo, para mostrar que a lei é justa. A lei de Deus é eterna, representa o caráter dele. A gente viu aqui, o decálogo são 10 promessas que as pessoas desenvolvem, as pessoas que estão em Cristo, na obediência a Deus, acabam desenvolvendo, né? Então, totalmente diferente daquelas pessoas que dizem que a lei foi abolida, que a lei não existe. E mesmo Jesus vindo e falando, eu não vim abolir nada, eu vim cumprir. Eu vim dar exemplo, mostrar como é que se faz, né? Na cruz, o universo viu que Satanás é mentiroso e homicida desde o princípio, como está escrito em João, capítulo 8, verso 44. E que Deus é santo, justo e amoroso. Percebe? Porquê da guerra? Todo mundo vai entender isso. A dimensão cósmica, espectadores do universo. Olha o que está aqui no Grande Conflito, página 652. Mas não somente diante dos habitantes deste mundo foi revelado o amor de Deus. Nosso pequeno mundo, planeta Terra, é o livro-texto do universo. O maravilhoso propósito da graça de Deus, o mistério do amor redentor, é o tema para os anjos e para os mundos não caídos, né? Estão lá assistindo. O professor traz também aqui a dimensão escatológica, né? Sobre o fim desse conflito aí. No juízo final, Apocalipse 20, verso 11 até o 15. A questão não será apenas a destruição dos ímpios, mas a confirmação do caráter de Deus diante de todo o cosmos. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11, afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Imagina, todos os seres do universo vão se ajoelhar e falar, aí sim, nunca mais vai ter pecado, vai ter discórdia, vai ter mal, porque surgiu e a gente viu que qualquer rebeldia diante do que Deus é e do que Ele quer é ruim. E aí vai ser vida eterna para sempre, só de coisa boa, né? Então, por isso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Imagine, né? Então, a gente viu que por isso Deus afirma que realmente Ele está guerreando, né? Ele tem que guerrear, porque seria fácil, né? Ele se omitir, se anular, deixar o diabo tocar o terror aí. Ele não é o Deus covarde. Eu falei isso aqui numa lição, né? Deus não é Deus covarde. Então, Ele afirmou que está guerreando sim. O livro de Josué apresenta Deus como verdadeiro guerreiro que conduzia Israel, que nos conduz hoje. No encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor, fica claro que a guerra não era iniciativa pessoal de Josué ou do povo de Israel, mas estava sob a direção divina. Então Deus precisa acabar com o mal, o homem querendo ou não. A natureza humana pecaminosa sempre vai querer ficar do jeito ali, né, que lhe convém. Mas Deus vai fazer a justiça, conforme os desígnios dele. A lei é dele, tá? E aqui a gente viu o seguinte, tanto é que Josué pergunta, você é do time de lá, do exército inimigo ou nosso? E o anjo, arcanjo Miguel, Jesus ali, não se posiciona como aliado nem de um lado, nem contra o outro, mas como comandante soberano da guerra do Senhor. Ele falou, eu sou o chefe, o príncipe, o capitão do exército celestial. Então, ele está falando que ele está numa guerra muito maior do que essa guerrinha aqui, entre partido, entre pessoas, entre famílias, entre igrejas, entre denominações, CNPJs.
Então o conflito é cósmico, meus irmãos. Então a gente tem que se colocar do lado de Deus. E a gente só se coloca assim, estudando, ó, obedecendo aos 10 mandamentos, buscando ser fiel ao que ele pede. Não para ter alguma coisa, mas porque a gente reconhece e aceita o que ele nos deu, a vida, né? Para honrar e glorificar o nome dele. Tá bom? Então, isso mostra que a batalha não era meramente política ou étnica, racial, né? Mas tinha caráter teológico e escatológico. Então, enquanto tem muita gente brigando aí por raça, por cor, né? Por país, nacionalidade, por política, por partido, por ideologia X, Y, Z, filosofias, a guerra é espiritual. E muita gente está passando batido nisso, né? Então, aqui na terça, a gente viu o resumo aqui, o Senhor é guerreiro, falando disso. A mentalidade do Antigo Oriente Próximo, as guerras entre exércitos eram travadas por seus deuses. Nesse sentido, todas as vitórias de Israel eram uma demonstração de Deus guerreando contra esses falsos deuses. A gente falou isso aqui. Que o poder de Deus de Israel, que é o Deus vivo, o único Deus, é o maior. Da soberania desse Deus e do julgamento dele para com os falsos deuses. A gente viu ali as 10 pragas, a gente viu ali a demonstração das muralhas subindo de águas do Mar Vermelho, do Rio Jordão. Então, tudo isso aqui é para demonstrar, quebrar essas falsas adorações a deuses falsos, né? A idolatria, a apostasia dessa galera. Então, uma vez que o pecado entrou na existência humana, não há terreno neutro. Todos estão do lado de Deus ou do lado do mal, de Satanás. Então, não tem meio termo, não tem em cima do muro, tá bom? Então, o professor Cláudio Rui coloca aqui uma coisa interessante sobre o propósito das guerras em Josué, na Bíblia, e até hoje, né? Então, sempre tem pessoas representando Deus, infelizmente a minoria, no Congresso, na política, nas escolas, nas faculdades, nos governos, nas cidades, em tudo tem sempre alguém representando o propósito de Deus e outros representando Satanás. Infelizmente, a maioria, né? Então, qual é o propósito dessas guerras, desses conflitos que representam um conflito maior? Tá aqui, ó. As guerras não são apresentadas como fruto de crueldade. Deus não permite porque ele é cruel. Não. O juízo de Deus sobre as nações de Canaã, como está aqui nesses textos bíblicos, né? Gênesis 15, 16, Deuteronômio 9, do verso 4 ao 5, mostra que Deus é justiça. Tá? As guerras existem para mostrar que Deus está acompanhando tudo, está cuidando, está protegendo. Os cananeus tinham práticas profundamente corruptas, sacrifícios infantis, idolatria destrutiva, prostituição cultural, violência. As guerras foram a execução de uma sentença previamente anunciada. Então é isso que acontece. Do mesmo jeito acontece hoje. Então, as guerras também servem para o quê? Como proteção do povo da aliança, dos remanescentes, que Deus vai proteger. Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. A presença dessas práticas seria uma tentação permanente e destruiria a missão de Israel de ser um reino de sacerdotes e nação santa. Então, se Deus não faz juízo, se ele deixa ali a impunidade, isso tudo ia contaminar o povo dele. Como acontece hoje, a influência é grande. Então, por isso que chega uma hora que a tolerância basta e ele executa o juízo, né? Então, a guerra também existe o propósito de estabelecer o reino de Deus, né? Na terra prometida, como um sinal da justiça divina. A bênção que ele quis dar sempre desde o Jardim do Éden, que o homem perdeu. Né? Outra coisa aqui, ó, as guerras em Josué são entendidas como atos de justiça redentora, em que Deus elimina focos de perversão que impediriam a revelação do seu amor ao mundo. E aí, resumindo tudo, a síntese, Deus guerreou em Josué, mas não por capricho, como muita gente às vezes quer interpretar. Ele agiu como justo juiz, eliminando sociedades cuja maldade havia se tornado irreversível, protegendo a missão de Israel e preparando o caminho para a revelação do Messias, de Jesus que viria. Jesus veio, mesmo assim o povo não reconheceu, fez tudo, o cristianismo surgiu, até hoje perseguiram o cristão, mataram, até hoje está aí, e vai ter perseguição de novo. E aí, mesmo com tantas tentativas, Deus deu a oportunidade para todos e ele vai efetuar o juízo, tá bom? Então, a chave hermenêutica do livro de Josué e da própria Bíblia é o quê? Demonstra o quê? As guerras capitaneadas por Deus fazem parte do grande conflito. As tribulações que a gente tem fazem parte do grande conflito. Para compreendê-las, é preciso olhar além do cenário histórico imediato e entender o plano de fundo que é cósmico. Quando Josué encontra o príncipe do exército do Senhor, fica claro que a luta não era simplesmente política, mas espiritual. Israel não era o lado certo por si mesmo, porque eles eram idólatras, apóstatas, desobedientes. A gente viu durante o deserto todo, sempre questionando. Então não era por causa de Israel.
o lado certo era o lado de Deus, é o plano divino. Então é muito maior do que lado aqui de time de ser humano, né? As guerras de Josué foram juízos divinos sobre Canaã. Juízo pedagógico. Essas guerras mostraram a Israel e ao mundo que o pecado não pode ser tolerado indefinidamente, né? Então, vai ter um momento que vai acabar tudo. A justiça de Deus é expressão de seu amor. Salmo 9, verso 16. Então, e aqui o professor traz essa coisa de por que esse Big Brother? A quem interessa ter essas guerras e ser demonstrado esses juízos? Está aqui, ó. Ao universo todo, anjos e seres não caídos acompanham tudo, acompanham toda essa história humana. Está aqui, ó, 1 Coríntios 4:9, Efésios 3:10. Eles precisam ver que Deus é justo ao lidar com o mal. Ao povo de Israel, tanto daquela época de Josué, de Moisés, e ao Israel espiritual hoje, para a gente, o cristão hoje. O povo de Deus precisa entender que a permanência na aliança não era automática. Eles estavam sujeitos à mesma lei de justiça, tinham que fazer a parte dele. Né? Não é essa ideia da graça barata, que Deus faz e pronto, eu não preciso fazer nada, não. Então Deus sempre deixou claro que é poder divino mais o esforço humano. A obediência é o sinal da aceitação, da submissão de Deus como Criador, de Jesus como Salvador e o Espírito Santo como guia da vida da pessoa. Então por isso que a obediência é a demonstração. Pelos vossos frutos vos conhecereis. A obra é consequência de quem está salvo. A fé sem obra é morta. Diz que acreditou, que é salvo e não demonstra isso, não tem salvação nenhuma. É só conversa fiada, blá, 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 da boca para fora, né? Então, outra pessoa, o que é que interessa ver? Quem é que interessa ver o juízo? As nações. O juízo sobre Canaã, o povo que está ao redor vendo, como Raabe, como os gibeonitas, tem gente que das nações aí, idólatras, apóstatas, vão se converter ao ver o juízo. Então, o juízo sobre Canaã servia de sinal às demais nações. Josué capítulo 2, verso 9 a 11, mostra Raabe reconhecendo o juízo de Deus e se entregando a ele. Então é isso, por isso que acontece também o juízo, né? Outra coisa interessante aqui, o papel de Deus em nossas lutas. Daniel capítulo 3 fala aqui, ó, quando o Estado, Nabucodonosor ali, Babilônia, exige adoração à estátua, Deus não impediu a fornalha, mas entrou nela com os fiéis. Então, a tribulação, a aprovação vem, né? Os amigos de Daniel foram jogados ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Foram jogados ali e Deus estava lá com eles, protegendo. Daniel 6, quando o decreto do rei proíbe a oração, Daniel é lançado na cova dos leões, mas Deus vai lá e fecha a boca dos animais. Atos capítulo 12, Pedro é preso pelo poder de Herodes, mas um anjo vai lá e liberta Pedro. Esse texto aqui do professor Cláudio Rui é bem legal porque traz uma visão um pouco diferente que muita gente não entende, né? Em alguns casos, presta atenção nisso aqui, ó, Deus livra de forma visível, como livrou Pedro ali em Atos capítulo 12. Tá? Só que em outros momentos, ele permite o martírio, a pessoa até passar pela provação, pela tribulação, e em outras até morte, como testemunho. Tiago, em Atos 12, Estevão, em Atos 7, que foi apedrejado ali. Então, Deus sabe o motivo de cada coisa, né? E ele permite porque ele sabe que aquilo ali vai servir para glorificar o nome dele e impactar a vida de outros que estão assistindo. Então, assim, até quando aparentemente perdemos diante do poder humano, a gente morre aqui, por exemplo, Deus luta por nós, pois nossa vida eterna está segura nele. Por isso que a Bíblia fala, né? Não tenha medo daquele que fala que vai matar o seu corpo, né? Mas não pode matar a sua vida eterna, a sua salvação. Tenha medo daquele que pode matar o seu corpo e a sua salvação, a vida eterna, que é o diabo, é Satanás, que faça você pecar, se afastar de Deus, te influencia para o caminho errado. É esse que você tem que temer. Porque enquanto você estiver firme no Senhor, mesmo que você morra aqui, aquele que morrer em nome de Deus, glorificando o nome de Deus, achará a vida eterna. Mas aquele que negar a Deus, que tentar salvar a sua pele, a sua vida, negando Deus, esse vai perder a salvação, né? Então a gente precisa ter esse recado forte na nossa mente, tá bom? Então aqui, quarta-feira já finalizando, hoje fica um pouquinho mais longo, mas é importante a gente recapitular tudo, né? O Senhor lutará por vocês. No Antigo Testamento, em diversas ocasiões, Deus se colocou à frente do povo para guerrear por ele. E basta a gente pedir, né, que ele vai fazer. Se colocou na frente ao Mar Vermelho, né, contra os midianitas, contra os 5 reis amorreus, contra o rei Senaqueribe. Vários, a Bíblia está repleta de demonstrações, né? A história revela que sempre que Israel tinha confiança suficiente em Deus, eles não precisavam lutar. Deus fazia
e deixava eles com a bênção, né? Agora, quando desobedecia, desconfiava, não cumpria, o povo sofria. Deus até ainda protegia, mas o povo sofria, né? Tinha que fazer uma parte com maior sacrifício, né? Para ver se aprendia. Na quinta-feira, a segunda melhor opção. Em todas as histórias de batalhas que Israel se envolvia, eles deveriam lembrar das mais importantes armas que eles tinham: a confiança em Deus, a direção de Deus e as promessas de Deus, né? É isso que a gente tem que ter: confiança, direção, seguir o caminho e acreditar nas promessas, a esperança, né? De esperançar, de estar buscando atingir e não de ficar de braço cruzado esperando chegar, né? Então, é esperança de esperançar e não de esperar, de ficar quieto esperando. A gente tem que apressar, né? Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava, em última análise, nas mãos do Senhor. Bacana demais, né? Antes de finalizar, tem uma mensagem aqui final do professor Gilberto Brasiliano. Eu vou ler aqui, que está aqui no texto, uma coisa interessante aqui, finalzinho do estudo adicional, do guia e o comentário também de Ellen White, né? Que traz também algumas dicas importantes para a gente. Quando a rebelião surgiu, Deus se viu com duas opções lá no céu: ou abdicaria de sua essência imutável e eterna, de amor, de santidade, de justiça, entregando o universo a uma criatura rebelde, Lúcifer, o Satanás. Então ele poderia fazer isso. Ou seria o Pai justo e amoroso de todas as criaturas. Como eu falei, alguns poderiam ter pedido aqui para destruir logo ali, só que ele não seria amoroso e justo, né? Então ele deixou o diabo se rebelar, mostrar suas garras, para que todo mundo visse o caminho, né? E ele, por amor, fez isso. Difícil entender, né? A Bíblia está assim do filho pródigo, né? E Jesus ainda foi lá conversar com o diabo. Tem relatos disso, espírito e profecia, mas o diabo não quis, né? Não quer conta, se rebelou. Então, muita gente vai, não aprende com o erro. Tem gente que aprende, né? Então Deus permite, às vezes o pai ali tem um filho, o filho quer pegar sua herança, se mandar fazer coisa errada, usar droga, fazer isso e aquilo, e o pai permite. Mas ele colhe as consequências, né? Não pode ser cúmplice do erro. E aí, mas quando o filho volta, o pai está de braços abertos, né? Então, Deus escolheu essa segunda opção, mostrar que ele é amor, que ele é justiça, que ele é um pai amoroso e tem um plano de salvação, né? E nesse caso, esse plano seria inevitável o choque entre seu poder e as forças desse anjo rebelde, do mal. Então, essa guerra foi inevitável, né? Mesmo não tendo chance nenhuma do Lúcifer ganhar, do diabo ganhar, porque não tem poder nenhum contra Deus, né? Mas não foi questão de poder, foi questão de caráter que foi questionado. Então, o diabo foi astuto, né? Ele questionou o caráter, plantou sementinha, pulga atrás da orelha, tanto é que levou 1/3 dos anjos com ele. Vendeu a narrativa dele, né? E é por isso que hoje a gente vê aí muita gente seguindo o que não presta ou errado. Narrativas diabólicas, políticos, ideologias aí contra a Bíblia. E as pessoas seguem. Então, sendo enganadas, igual o diabo enganou 1/3 dos anjos, tem muito cristão sendo enganado aqui. Olha o que o pastor Barna coloca aqui, ó. Quando poderes políticos ou socio-históricos, filosofia, sociologia, esses estudos aí de tradição humana, acadêmica, de universidade. Então ele coloca aqui, ó, como os povos de Canaã, de Babilônia, ligados a forças cósmicas de caos e rebelião, manifestaram a mesma atitude desafiadora contra Yahvé, Deus interveio. O tema de Yahvé como guerreiro é uma prefiguração ou antecipação da vitória que dará fim ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Apocalipse 20, verso 8 e 10. Além disso, as guerras divinas de Israel não apenas refletem o conflito cósmico como um espelho, mas fazem parte desse conflito, né? Servindo como pronúncio do juízo divino que ocorrerá no fim dos tempos. Pertinho, na nossa geração aqui, se for da vontade de Deus, né? Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo designado por ele. Do mesmo jeitinho, Deus vai fazer com a gente. Vai nos dar o privilégio de entrar na terra da nova Canaã, na terra prometida, Nova Jerusalém, mas designado no tempo dele. E a gente não sabe nem o dia nem a hora. Nos resta ser obedientes, permanecer firmes, como se ele fosse voltar agora, que a gente não sabe o dia nem a hora, né? Então, por isso que a gente tem que estar preparado todo dia. E ele coloca aqui, ó, porém, quem desobedece, né, por causa da desobediência, essa permissão muitas vezes tem sido negada. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra. Não era propósito de Deus a gente passar por essas tribulações aqui, por essa guerra, por esse conflito, mas pela obediência estrita às suas ordens. Então, ele quer que a gente obedeça para ele derramar as bênçãos, agir através de nós, né? Finalizando aqui, Ellen White coloca, ó,
Nesses últimos dias, preste atenção nisso aqui. Enquanto prevalece a iniquidade e o amor de muitos se esfria, Deus tem um povo que glorifica seu nome e reprova a injustiça. É o descendente da mulher que está em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os remanescentes. Quem são? Eu e você. Se a gente guardar os mandamentos e testemunhar de Jesus, a gente vai estar dentro desse lado aí, do exército de Deus. Os remanescentes têm essa característica. Guardar os mandamentos, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, que é o selo de Deus, o sinal de que Deus é criador, e a gente reconhece isso. E testemunhar de Jesus. Aceitar o dom de profecia, pregar a mensagem, levar o evangelho, né? Então é isso que caracteriza o lado do exército celestial. Esse povo é um povo peculiar, leal à lei de Deus neste mundo que busca invalidar seus preceitos. Quando o poder de Deus para converter atua por meio de seus servos, os exércitos das trevas de Satanás se arregimentam em acérrima e resoluta oposição, ficam irados. Haverá constante conflito desde o momento de nossa determinação de servir ao Deus do céu até sermos libertos deste presente século mau. Que forte Ellen White fala aqui, né? Não haverá trégua nesse conflito. Nossa obra é de natureza ativa. Temos que agir. Nossa obra é aqui o esforço humano. Temos que demonstrar a nossa fé através das nossas obras. Esforço, natureza ativa. E como fiéis soldados de Jesus, devemos levar a bandeira ensanguentada às próprias fortalezas do inimigo. Se consentirmos em depor as armas, em arraigar a bandeira, em nos tornarmos cativos e servos de Satanás, podemos ser libertos do conflito e do sofrimento. Mas essa paz só será ganha com a perda de Cristo e do céu. Então, tem gente que pode falar, vamos sucumbir, ceder ao que o diabo quer ir, viver nessa vida mesmo de promiscuidade, de apostasia, sem Deus, sem cristianismo, sem Bíblia, sem fé. Parece que é uma aparente paz, né? É o que muita gente prega aí, com as ideologias aí das filosofias vãs, ideologias como socialismo, comunismo, marxismo, né, que prega uma paz, uma sociedade igual, todo mundo igual, igualdade para todos. Então parece que vai vir uma paz assim. Só que aqui Ellen White fala, não podemos aceitar a paz nessas condições. Uma paz que é prometida fora das regras divinas, fora dos preceitos divinos. Isso é conversa fiada, é mais uma tentativa de engano de Satanás. Que haja guerra até o fim da história da vida, antes que paz em virtude de apostasia e de pecado. Olha o que a profeta fala. Então a gente tem que se posicionar. Tem muita gente aí, não, vou lavar as mãos, vou ser igual a Pilatos. Não pode. Que haja guerra até o fim da história, antes que essa professa paz que tentem colocar aqui venha em virtude de apostasia e de pecado. Que paz é essa? Parece até que é possível um negócio desse, né? Paz sem Deus, né? A obra da apostasia começa em alguma secreta rebelião no íntimo contra as reivindicações da lei de Deus. Começou a falar contra os princípios bíblicos, contra os 10 mandamentos, contra as orientações da Bíblia de Deus. Esqueça. Rebelião e começando em secreto, né? Desejos profanos e ambições ilegais são nutridos e praticados, e a incredulidade e trevas separam a pessoa de Deus. Então, às vezes, até dentro da igreja, o jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, é pouca coisa, ninguém vai ligar não, é besteirinha. É daí que começa, em secreto, a ação do diabo na vida da pessoa, né? E aí acontece as iniquidades, as transgressões. Não tem pecadinho nem pecadão, né? Desobedeceu, desobedeceu. Não tem jeitinho brasileiro para uma coisinha, ninguém tá vendo, né? Então, temos que ter cuidado, vigiar, né? Porque o diabo vai fazer de tudo para nos enganar. Olha o que Ellen White termina falando aqui, ó. Se a gente não vencer esses males, essas armadilhas, eles nos vencerão, por menor que pareçam ser. A condescendência com o orgulho espiritual, com desejos profanos ou pensamentos maus, ou qualquer coisa que nos separe da íntima e sagrada associação com Jesus, põe em perigo nossa vida. A vida eterna que ela está falando aqui, a salvação. Temos de combater o bom combate da fé se quisermos tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, né? A maravilhosa graça de Deus, 21 de novembro. Que forte, né? Eu, lendo isso aqui, me veio aqui agora uma postagem que eu vi no Instagram de uma menina, saiu aqui num conexão, alguma coisa aqui no Instagram, uma mídia aqui de notícias, né? Uma menina, né, falando que tem ali um desejo ninfomaníaco, desejo de fazer sexo e tal, e se trancou,
que aceitou Jesus, quer viver conforme a Bíblia, se trancou no quarto, fechou a janela, fechou porque ela está com a vontade tão grande que se ela sair na rua é capaz de atacar o primeiro que vê. Ela fazendo um vídeo falando isso, imagine. Ela se trancou dentro de casa, não está saindo, está pedindo a Deus para esse desejo passar. Então, isso é domínio próprio. Ou seja, às vezes o desejo está ali, a natureza é pecaminosa, o desejo carnal está ali, mas ela coloca Deus acima disso, né? Então aí vem o domínio próprio. Ela está ali buscando força, pedindo força, se trancando, tirando as possibilidades de ajuda para facilitar a execução desse pecado, e ela está ali no domínio próprio, né? Então, confiando em Deus. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Fazer uso do poder do Espírito, do poder de Cristo em nossa vida para a gente poder suportar e vencer o mal, tá bom? É isso, ficamos por aqui, né? Aprendizado, finalizando aqui com a mensagem do professor Gilberto Brasiliano. Lição incrível aí dessa semana. Josué ouviu as ordens divinas e estava atento ao que o príncipe do exército do Senhor dissera para a conquista de Jericó. Então, se a gente ficar atento às ordens de Jesus divinas, ao que Jesus falou para a gente se preparar para a conquista da Nova Jerusalém, a gente vai também ser vitorioso, né? Era o conflito por trás de tantos conflitos. É o que essa menina passou aqui. A carnal, a natureza, ali o desejo por sexo, ninfomania, que ela se segurando, trancando tudo. Deus estaria lutando contra os deuses pagãos e contra os demônios que enganavam os povos pagãos. E pensar que o maior conflito começou no céu e veio para a terra para atrapalhar o preparo espiritual da humanidade que caíra em pecado. Para ajudar o seu povo nas batalhas, Deus se dispôs a lutar por ele como um guerreiro que as pessoas têm confiança de que vai defendê-los nas batalhas físicas e espirituais. É isso que essa moça aqui demonstrou nesse vídeo que ela fez, né? Confiando em Deus, pedindo força, mesmo ali, levando na brincadeira, assim, dando risada, falando desse conflito interior que ela tem ali, de um desejo carnal e de temer a Deus e obedecer a Deus, né? Então, não fornicar, enfim. Deus mostrou a Josué que se o povo obedecesse seus preceitos e o código da aliança, tudo iria bem para eles, e nem precisariam pegar em armas, pois o Senhor pelejaria por eles. Vamos confiar então nossa vida e de nossa família nas mãos protetoras do guerreiro de Israel, Cristo Jesus, o Arcanjo Miguel. Amém? Então é isso, desde já um feliz sábado para você, que você aí se apegue cada vez mais firme e forte na Bíblia, comunhão com Deus, orando, jejuando, e o desafio que a gente plantou aqui, muita gente aceitou, estudar diariamente a lição. O resumo semanal é legal, recapitula tudo, mas não deixa de estudar diariamente. A gente fez aqui 1 hora aproximadamente de estudo, mas todo dia a gente tem aí um tempo mais aprofundado de cada tema. Então é muito melhor diariamente, e a gente sabe que a gente é desgastado todo dia, o dia todo, no corpo, na mente e no espírito. E se a gente se alimenta diariamente, a gente acaba equilibrando essa força aí desse conflito de Deus e Satanás. Se você não se alimenta, deixar para pegar só na sexta, só durante um dia, a chance de você fraquejar em algum momento é maior, a probabilidade é maior, tá bom? Então, diariamente, todo dia, o dia todo, Deus no coração, na mente, e separar tempo. Tempo é questão de prioridade. Pega seu estudo da lição e estuda aí, tá bom? Então é isso, a gente se vê amanhã, se assim Deus permitir. Desde já um ótimo sábado. Antes de ir, dá essa moral aí, curtindo, se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho. Comenta aí o que é que você achou que foi o maior aprendizado que você teve aí essa semana, tá bom? Então, até amanhã com um novo tema, se assim Deus permitir. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.